Eu quero falar sobre tempos gloriosos. Você sabia que todo o tempo que você está vivendo como servo de Deus, serva de Deus, todo instante, todo o tempo, são tempos gloriosos? Você sabia disso? Mesmo que não pareça ser, mas são tempos gloriosos. Mesmo que a sua expectação ardente não tenha correspondência, mesmo assim são tempos gloriosos. E você sabia que Deus trabalha movimentando-nos de um tempo para outro, de um tempo para outro e de um tempo para outro? Vocês sabiam disso? Aleluia. Nós queremos estudar isso hoje. Nós queremos ver estas verdades hoje da palavra de Deus. Venha comigo, por gentileza, 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 3. 1 Reis 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queribe, a leste do rio Jordão. Até aqui. Deixa eu fazer um pano de fundo para você se situar melhor. Depois da morte do rei Salomão, filho do rei Davi, a nação de Israel se dividiu. 10 tribos, chamadas tribos do norte, instituiu um rei para si, a capital Samaria. Ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, é a capital Jerusalém. Então, quando você ler a Bíblia, depois de Salomão, e quando você encontrou lá, Israel fez isso, não está se referindo a toda a nação, mas somente as 10 tribos que se separou de Judá e de Efraim, que se afastaram de Jerusalém. Ok? Esse texto está falando de Israel, capital Samaria. O rei de Israel, nesses dias, era um homem chamado Acabe. Acabe. Ele tinha uma esposa chamada Jezabel. E Jezabel, ela não cultuava a Deus. Ela não servia a Deus. Jezabel, ela tinha os seus próprios ídolos, os seus próprios deuses. E ela fundou uma escola de profetas para servir, invocar e cultuar aos seus deuses, chamado os profetas de Baal. A nação havia se separado de Deus, se afastado de Deus, buscando outros deuses, servindo os outros deuses, deuses que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala, têm ouvidos, mas não ouve, têm mão, mas não apalpa, têm pés, mas não andam, deuses que precisam ser carregados pelos homens. Neste ambiente, neste cenário, levanta-se um homem de Deus chamado Elias. Ele vai ao rei Acabe e diz: rei Acabe, vocês se afastaram tanto de Deus, que agora o juízo de Deus paira sobre essa nação. Não haverá chuva, não haverá orvalho. Não haverá chuva e não haverá orvalho. Não havendo chuva, não há colheita. Não havendo colheita, não há alimento. Não havendo alimento, há morte, falência, estio, fraqueza, fracasso, derrota. Juízo pesado sobre a nação. Deus, neste cenário, nesse ambiente, Ele trata de uma forma assim, muito interessante com o profeta. E Ele leva o profeta a viver 3 tempos distintos na sua vida. 3 momentos distintos na sua vida. E eu quero, com a graça de Deus, aplicar estes momentos na minha vida, na sua vida, na vida de membros da igreja, na vida de uma igreja, na vida de empresários, na vida de profissionais liberais, na vida de funcionários.
Eu quero aplicar esses 3 momentos nas nossas vidas. Voltando, por gentileza, a 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Quando a palavra do Senhor vem ao profeta, Deus diz: saia daqui, Elias, vá para o leste e esconda-se. Diga comigo: esconder. Mais uma vez, esconder. Aleluia. No capítulo 17, versículo de número 9. 17, 9 de 1 Reis. Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Diga comigo: habitar. Mais uma vez, habitar. Até habitar do coral é afinado, vocês viram? Habitar. A primeira palavra, já esqueceram? Esconder. A segunda palavra, habitar. Agora sim, o texto de 1 Reis 18:1. 1 Reis 18:1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Diga comigo: apresentar. Mais uma vez, apresentar. Vamos ver se podemos fazer o teste agora. A primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra. Aleluia. Isso deixa qualquer pastor contente, feliz, né? Público afinado. 3 momentos, 3 tempos na vida de Elias. O primeiro é esconder. Esconda-te. Momento em que Deus diz para mim e para você: eu quero que você fique escondido. Não é tempo de visibilidade. Não é tempo de ser conhecido. De repente você chega na igreja, no ministério, e você fica ali no banco, domingo após domingo, recebendo a palavra, sendo edificado, sendo fortalecido. E é um tempo de ficar escondido, até mesmo sem muitos relacionamentos, sem nenhum ministério, sem nenhum serviço na igreja. Esconda-se. Tempo de ficar escondido. O versículo 4 do capítulo 17, 1 Reis 17:4. Olha que texto interessante. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para te alimentarem lá. Versículo 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do rio Jordão, e ficou lá. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Queridos, o momento em que você recebe toda a provisão, todo o sustento, todo o cuidado, todo o carinho de Deus. Você inicia um projeto, você inicia uma empresa, e nesse primeiro momento Deus diz: esconda-te. A sua empresa está ali, você paga as suas despesas, paga o seu funcionário, você tira um pequeno prolabore, as coisas estão acontecendo, mas você percebe que você tenta divulgar o seu negócio não é divulgável. Você tenta ligar e fazer isso, fazer aquilo, e nada acontece. Ou então você está trabalhando numa empresa e você vê a pessoa da sua direita ser promovida, a pessoa da sua esquerda ser promovida, e parece que ninguém nem nota você. Tempo de se esconder. Tempo de se esconder. Ou então, falando para líderes, pastores, você começou o seu ministério, a sua igreja. Você está ali trabalhando intensamente. Você, a sua esposa, a sua família, dedicados, aplicados. Mas entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, você tem ali 40 pessoas, 50 pessoas, 60 pessoas, e parece que o grupo não cresce, não aumenta. Parece que vocês estão escondidos, e na verdade estão. A palavra de Deus diz: existe um tempo na minha vida e na sua vida onde nós permanecemos escondidos. A palavra de Deus nos diz em Levítico capítulo 11, depois você lê em casa, que corvos são aves impuras, são aves imundas. E Deus diz para
o profeta: eu ordenei aos corvos que tragam para você. Eu ordenei aos corvos que tragam para você, pela manhã, pão e carne. Ao entardecer, traga para você pão e carne. Os corvos, Senhor, sim. Isso significa que enquanto você está escondido, Deus, Ele levanta provedores improváveis para te sustentar. De repente na igreja, no ministério, vem alguém, dá uma oferta, dá uma contribuição, abençoa o seu ministério. Aquilo é tão importante, aquilo é improvável. Aonde você está na sua empresa, de repente parado, ali escondido, mas você percebe que você está estudando, você está aprendendo, você está crescendo, você está em formação. A sua empresa, você percebe que agora, enquanto ela é pequena, ainda ela está escondida, você começa a aprender um pouco de recursos humanos, aprender um pouco de informática, você aprende um pouco de legislação contábil, você aprende um pouco de divulgação, você começa a aprender um pouco. Queridos, da onde é que os corvos tiravam pão e carne para trazer para Elias? Você já pensou nisso? Você quer saber onde que eles tiravam pão e carne? Não quero, então vou para o próximo ponto. Então diga, eu quero. Aí. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo de número 15, versículo 11. Gênesis 15, 11. Olha o que está escrito lá. Gênesis 15, 11. Abraão estava fazendo uma aliança com Deus. Veja o 10, por gentileza, o 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os. Ele pegou lá uma novilha, ele pegou um cordeiro, ele pegou um cabrito, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, 2 altares, a metade aqui, a metade no outro altar. As aves, porém, a pombinha, a rolinha, ele não cortou. Agora o 11. Nisto as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. A hora que ele colocou os animais para o sacrifício sobre o altar, vieram os corvos, simplesmente para pegar a carne daqueles animais, cravaram o seu bico e a sua unha ali, e arrancaram alguns nacos de carne, e voavam, e Abraão começou a enxotar aquelas aves. Agora, Deus disse para Elias: eu ordenei aos corvos que te sustentam. E da onde os corvos tiravam a carne? Eles iam lá no altar de sacrifício, quando o sacerdote oferecia o sacrifício da manhã, e quando o sacerdote oferecia o sacrifício da tarde, ele ia lá e simplesmente pegava lá um pedaço de picanha, pegava um pedaço de fraldinha da novilha, e voavam e vinham lá no ribeiro de Querite e dizia para Elias: aqui está a sua carne. E de onde é que eles tiravam o pão? Eles tiravam o pão da mesa da proposição, o pão que era ofertado ao Senhor, os pães asmos dedicados ao Senhor. Eles vinham ali, pegavam o pão e voavam e levavam para o sacerdote. Você não está entendendo, eu estou dizendo que mesmo no momento em que você está escondido, a sua empresa ainda não é conhecida, o seu ministério não é conhecido, mesmo lá naquela empresa você não está sendo conhecido. Esse texto está dizendo que você é sustentado pelo altar de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele pega daquilo que é sagrado, daquilo que é dele. O sacrifício era oferecido para Ele, os pães eram oferecidos para Ele. Ele diz: eu vou pegar aquilo que é meu e eu vou sustentar a sua empresa, vou sustentar você nesse emprego, vou sustentar o seu ministério, eu vou sustentar a sua igreja, porque eu estou pedindo para você ficar um tempo escondido. E tempo de ficar escondido é um tempo que você cresce dentro, que você se fortalece, você se relaciona com o sobrenatural. Existem milagres que é seu para você e para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Tempos gloriosos, tempos gloriosos. Queridos, quando a gente entende que Deus está no controle das nossas vidas,
quando você entende que o dia que você disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, saiba de uma coisa, Ele levou isso a sério. Aleluia. Você se esquece muitas vezes que disse: eu entreguei a minha vida a Ti, mas Ele não. Ele pega você e diz: agora é um tempo de se esconder. Às vezes você fica inquieto, mesmo tendo o suprimento, mesmo tendo o pão, tendo a água. E na verdade, queridos, Deus estava dando um vidão para Elias. O corvo chegava de manhã e ele pensava: o que é que vocês trouxeram hoje? Hoje trouxemos uma costela. Você vai comer uma costela borboleta hoje, Elias. No outro dia que você trouxe um pedaço de picanha, fraldinha. Trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe um alcatrezinho para você hoje. Pão à vontade, água à vontade, tranquilo. Ele se relacionando consigo mesmo e com Deus. O texto sagrado diz, no versículo de número 7. Versículo número 7. Algum tempo depois o riacho secou-se, por falta de chuva. Secou o ribeiro. Ele tinha o pão? Tinha carne? Tinha. Aí não tinha água. Não tinha água. E por que o ribeiro secou? O texto diz: porque não havia chuva. Mas Deus não poderia. Ouça isso, olha que interessante isso aqui. Deus que ordenou aos corvos que trouxessem a Ele, que levassem a Ele carne e pão, pela manhã e à tarde, durante meses. Esse mesmo Deus não poderia declarar ao ribeiro: ribeiro, continue a fluir, continue a jorrar, continue a correr abundantemente? Poderia. E por que Deus não mexeu no ribeiro? Por que Deus não ordenou que as águas do ribeiro continuassem fluindo? Pergunta para mim, por quê? Porque Deus queria mover o profeta para um outro lugar. Como eu disse, ele estava vivendo um vidão. Se Deus dissesse assim: levanta-te, Elias, vai para outro lugar, tempos gloriosos, eu quero levar você para um outro tempo, para um outro momento. Ele dizia: de jeito nenhum, Senhor, eu vou ficar aqui. Deus secou o ribeiro. Existe um tempo que você vem na igreja, você fica sentado, você come o pão sagrado, recebe picanha sagrada, recebe água sagrada, você sai daqui farto, feliz, abastado. Só que vai chegar um momento que Deus vai dizer o seguinte: eu quero mover você. Agora você não vai ficar só esquentando o banco, não. Agora é hora de você ser um apacentador. Aí você diz: Deus, mas a vida de ficar aqui sentado no banco é tão boa, Deus. Se por acaso eu for comemorar o aniversário do meu gatinho, eu não vou ao culto, eu comemorei o aniversário do gatinho, fiquei em casa. Eu não sou líder, não sou apacentador, não tem problema. Tem o aniversário do sobrinho, do amigo, de um amigo. Aí eu nem vou no culto aquele final de semana, Deus, está tudo bem. Agora se eu for um apacentador, Deus, aí... Versículo 8. Olha aí, ó. Então a palavra do Senhor veio a Elias, versículo 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali, que te sustente. Deus diz: agora não é tempo mais de você se esconder, agora é tempo de você habitar. É tempo de você habitar. É tempo de você estar numa cidade, não mais recluso, não mais oculto. É tempo da sua empresa ser conhecida na cidade. É tempo da sua igreja ser conhecida na cidade. É tempo de você ser conhecido na igreja. Habitar. É tempo de você começar a travar relacionamentos estruturados, relacionamentos sadios.
É tempo de você agora ser canal de bênção na vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Você conhece a história, você poderá ler essa história depois. Não vou me deter nos detalhes ricos dessa história. Mas, queridos, o texto diz que aquela viúva só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um pão. Você sabe que lá naquela época, no Oriente Médio, eles fazem o pão árabe, aquele pão que parece uma pizzazinha, que eles assam assim, aquele pão que você come, sem fermento, sem sal, sem nada, aquela massa, é assim. E ele ficou ali quase 3 anos. Ele ficou um tempo no Ribeiro, vamos supor aqui 2 anos e meio, comendo ali na casa daquela viúva. Porque ele foi um instrumento de Deus para liberar um milagre na vida daquela mulher, dizendo: não faltará a farinha e não faltará o azeite. Tempo em que você habita, você começa a abençoar as pessoas. Tempo que você está escondido, só você é abençoado. Tudo que Deus manda de pão, de carne, de água é só para você. Só para você. Por isso que eu disse que é um vidão, é gostoso. Deus ministra você, Deus responde a sua oração. Você pede um sinal, Deus dá 10 sinais para você. Você pede um emprego, Ele abre a porta de 10 empregos para você. Só que chega um momento, Ele diz para você assim: agora eu quero que você habite. Agora eu quero que você sirva uma família. Agora eu quero que você sirva uma igreja. Agora eu quero que você sirva uma empresa. Agora eu quero que você seja conhecido numa cidade. Eu quero que você habite nessa cidade. Aleluia. Queridos, mas aqui tem um mistério. Tem algo impressionante aqui. No primeiro tempo, no primeiro momento, o texto diz que ele tinha água, o que mais? Pão, e o que mais? Carne. Quando ele vai servir os outros, ele só tinha água e pão. Não tinha carne. Em Sarepta não tinha picanha. Você consegue entender isso? Ele teve que apertar o cinto para poder servir. Ele não tinha sobra. Às vezes eu e você achamos que para doar alguma coisa, para dar alguma coisa, para investir alguma coisa, para abençoar alguém, precisa estar sobrando. Não! O tempo de habitar é o tempo onde eu e você aprendemos a tirar do pouco que nós temos e partir com alguém, e compartilhar com alguém, e partilhar com alguém. Era exatamente o que estava acontecendo na vida desse homem. Esse homem agora, ele abre mão da carne, ele abre mão da picanha, ele abre mão da costela, da fraldinha, e ele agora só tem pão e água. Para habitar, para morar, você precisa aprender a se relacionar. E para se relacionar, você precisa aprender a doar-se. Sem doação não há relacionamento. Tem um texto em Gênesis, depois você procura em casa, tarefa de casa, que diz que Adão e Eva estavam nus e não sabiam. Já leu esse texto lá? Eles estavam nus e não sabiam. Você entende o mistério dessa frase? Por que Adão estava nu e não sabia? Eva estava nu e também não sabia. Por que eles estavam nus e não sabiam? Porque Adão, ele nunca olhou para si. Tudo o que Adão fazia era para Eva. Eva não sabia também da sua nudez. Por quê? Porque Eva nunca olhou para si. Tudo o que Eva fazia era para Adão. Ela só enxergava Adão. Tudo o que ela imaginava realizar era para servir a Adão, abençoar Adão. Ela só via Adão. Ela não sabia da sua nudez.
Relacionamento é doar-se, é entregar-se. Aí então, quando Deus diz para a sua empresa: agora é tempo de você habitar, empresa, é tempo de você servir, é tempo de você se doar. Você terá alguns clientes que não te pagarão, mas não tem problema. Pare de amaldiçoar esses caras, continue a servi-los. Você vai ter cliente rabugento, ranzinza, e para de falar mal deles, porque Deus quer que você habite. Aleluia. Pio, quando eu estava sentado no banco, era tão gostoso, vinha o domingo. Agora que eu sou apacentador, eles me ligam de madrugada, Pio, de madrugada. Pio, eu fui no mercado e comprei um pouquinho a mais para partilhar com uma ovelha, só que também eu não tenho muito. Você está habitando. Você está habitando. Queridos, esse é um treinamento, esse é um preparo, porque Deus, Ele levou o profeta para um outro tempo, para um terceiro estágio. E se nós não formos aprovados no estágio do habitar, nós não entraremos no estágio de apresentar-nos a Acabe. Capítulo 18, versículo 1. Olha que coisa tremenda. Depois de um longo tempo que ele ficou habitando, eu gosto do longo tempo, veio a palavra do Senhor a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Aleluia. Queridos, apresentar. Deus está dizendo: você aprendeu a se relacionar com você, ser abençoado, receber das minhas mãos, ser alimentado do altar. Agora você aprendeu a dividir o que você tem com a família, sustentar a viúva, o seu filho. Agora você aprendeu a doar-se. Agora eu quero que você se relacione com a nação inteira. Agora é tempo de visibilidade. Agora é tempo que eu vou projetar você. Agora é tempo que você se envolverá em megas projetos. Agora é tempo do rei da nação saber quem você é. Aleluia. Agora é tempo do mercado brasileiro saber que a sua empresa existe. Agora é tempo de você na empresa ser conhecido de todos os setores e departamentos da empresa. Você vai ser promovido, você vai ser apresentado ao presidente, você vai ser apresentado ao diretor, você vai ser apresentado ao dono da empresa. Agora eles saberão que você existe. É um terceiro tempo, é um terceiro momento, é um tempo de visibilidade, é um tempo de projeção, é um tempo de ser notado, é um tempo de mostrar-se. Aleluia, 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 aleluia. Agora, amados, é tão impressionante, sem o preparo do tempo de ficar sozinho, escondidinho, do tempo de servir uma família, doar-se, abençoar, habitar numa cidade. Se nós não aprendermos esses dois tempos, se nós não amadurecermos nesses dois tempos, será difícil entendermos o terceiro tempo. Ele chega agora diante do rei Acabe, o homem que mandava na nação, rei, a maior autoridade. Deus diz agora: é um tempo de visibilidade e projeção, vá diante de Acabe. E ele chega lá, queridos, para resolver situações terríveis. Olha o que diz, por gentileza, no versículo 30, capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aleluia, aleluia. Queridos, o altar era de quem? O altar era de quem? Se o altar do Senhor estava em ruínas, o Senhor estava recebendo culto e adoração? Não.
Entenderam? Pegaram aí? Apresentar. Visibilidade não é para você aparecer, não é para sua empresa aparecer, não é para sua igreja aparecer, não é para o seu nome aparecer, é para você restaurar o altar de Deus que está em ruína. Aleluia! Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Neste momento, apresentar-se significa restaurar o culto a Deus, colocar Deus no centro da sua existência, no centro da sua empresa, no centro do seu ministério, no centro da sua igreja. Ele agora recebe o culto, ele agora recebe a adoração. Vamos restaurar o culto a Deus, o louvor a Deus, o temor a Deus. Eu penso Deus de manhã, eu penso Deus ao meio-dia, eu penso Deus à tarde, eu penso Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quando eu estou abrindo a minha empresa, quando eu estou sentando no meu escritório, eu sei que aquilo ali é um altar de culto ao meu Deus. Aleluia, aleluia. É uma outra dimensão, é uma outra percepção, é uma outra mentalidade, é um outro modelo mental. Aleluia. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O próximo, 31. Depois ele apanhou 12 pedras, uma pedra para cada tribo. Quantas tribos tem Israel? 12. Dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Queridos, olha como é importante ler a Bíblia. Eu disse no começo que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Lembra? Quantas tribos Acabe estava reinando sobre quantas tribos? Sobre 10. O profeta era o profeta de Israel. Ele estava lá em Samaria. Ele vai restaurar o altar do Senhor. Ele coloca quantas pedras? 12 pedras. Você entendeu ou não? Sim? Não? Mais ou menos? Quando Deus diz para você que é tempo de você se apresentar, existe algumas situações que você tem lá no fundo do seu coração, nos porões da sua alma, o desejo de subir numa posição de influência e pegar aquele camarada lá e esmagar o safado. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Não. Ele falou assim: eu vou restaurar o altar e vou colocar as 12 tribos. Ele profetiza unidade. Ele profetiza restauração. Mesmo daqueles camaradas que haviam virado as costas para Deus, ele diz: eu vou restaurar o altar e vou colocar 12 pedras, eu vou restaurar a unidade, eu vou profetizar a unidade, como se esta nação ainda estivesse unida. E olha o texto seguinte, por gentileza. Versículo seguinte: com as pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quando você assume a visibilidade, aquilo que a sua empresa faz é para o seu nome. Sim ou não? Quando você abre uma igreja, um ministério, é para o seu nome. Sim ou não? Quando você assume a liderança de grupo familiar, agora você vai mostrar como é que se lidera. Sim ou não? De novo aquele texto, por gentileza. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Em honra ao nome do Senhor. Quando ele diz é tempo de você ser visível, notado, percebido, é tempo de você exercer influência, é tempo de você tocar a nação inteira, é tempo de você se apresentar aos governantes
para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja honrado. Aleluia. Continuando aquele texto ainda. Cavou ao redor do altar uma valeta, uma vala, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente, muitas sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Imagina aqui um altar de 12 pedras grandes. Em cima do altar, a lenha. Agora em cima da lenha, ele cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços daquele novilho sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Queridos, aleluia, aleluia. 4 jarras, imagina jarras grandes de água. 4, diga comigo, 4. Encheram de água. Agora pega essa água aí, derrame sobre esse novilho, sobre a lenha, sobre as pedras. Olha o texto seguinte: façam-no novamente. 4 com 4, 8. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou ele. E eles o fizeram pela 3ª vez. Uma vez de 4, segunda vez de 4, deu quanto? A 3ª vez de 4 deu 12. 12 jarros. Um jarro para cada tribo. A palavra de Deus diz no Salmo 56 que Ele, o Senhor, Ele colhe nos seus vasos, nos seus jarros, as nossas lágrimas. Ele pegou 12 jarros de água, simbolizando o arrependimento, o quebrantamento da nação inteira diante de Deus. Mas tem um mistério nesse texto. Tem um mistério nesse texto. Qual era o produto mais escasso daqueles dias? Qual? Água. Diga mais alto: água. O que ele oferece ao Senhor? O que ele oferta a Deus? Uma vez só? 2 vezes? 3 vezes? Queridos, que coisa tremenda. Tem gente que é difícil Deus dizer para ele: eu quero que você leve a sua empresa agora para a nação inteira. Eu quero que você leve a sua empresa para fora do Brasil. Eu quero que você leve a sua igreja para a nação inteira. Eu quero que você leve a sua igreja para fora do Brasil. Eu quero que você leve o seu trabalho, a sua profissão, a sua qualificação, a sua capacidade, a sua expertise. Eu quero que você leve para a nação inteira, para fora da nação. Sabe, porque muitas vezes Deus não nos usa desse jeito, porque nós só damos para Ele aquilo que está sobrando. O profeta dá a Deus em oferta a água. A água era o produto mais escasso. 3 anos e meio sem chover. E ele derrama diante de Deus a água. O texto sagrado diz, o próximo versículo, por gentileza: a água escorria do altar, chegando a encher aquela valeta ao redor. A água encheu. Versículo 36. A hora do sacrifício, diga comigo, a hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que eu sou um homem de fé, aleluia, que eu sou teu apóstolo, glória a Deus. É isso? Que você tem que vir na minha igreja para ser abençoado, é isso? Não! Para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Olha o versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu. Então o fogo do Senhor caiu
e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Aleluia! No tempo de visibilidade, no tempo de projeção, a sua empresa foi levantada para que o mundo saiba que o Senhor é Deus, que você o serve. Essa igreja foi levantada há 20 anos atrás para que as pessoas saibam que só o Senhor é Deus, 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 que Ele pode, que Ele é valente, que Ele é varão de guerra, que Ele é Deus de amor, é Deus de graça, é Deus de glória, e é a Ele que nós servimos. Aleluia, aleluia. A Ele que nós servimos, somente a Ele. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ah, você já perdeu tempo em dizer só o Senhor é Deus, em não dizer, diga, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga assim: só o Senhor é Deus na minha empresa, só o Senhor é Deus na minha casa, só o Senhor é Deus no meu chamado, só o Senhor é Deus no meu ministério, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É o Deus que responde por fogo. Aleluia! Só Ele é Deus. Quando o povo aprendeu e pôde dizer só o Senhor é Deus, o povo está dizendo: eu não coloco a minha esperança no dinheiro, eu não coloco a minha esperança na minha marca, eu não coloco a minha esperança no meu nome, eu não coloco a minha esperança na minha reputação, só o Senhor é Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quando você vive essas estações, esconder, o investimento é em você, seu fortalecimento, suas experiências com Deus. Depois você vai habitar, você já começa a servir a cidade, servir pessoas. Depois você vai se apresentar, você vai impactar a nação inteira. Nesse tempo de apresentar-se, você restaura o altar, você honra o nome do Senhor, e você faz duas coisas mais. Você ora para que venha fogo, e você ora para que venha chuva. Aleluia. Queridos, quando nós atingimos esse nível de maturidade espiritual, nós temos autoridade para ligar e para desligar. Nós temos autoridade para fechar e para abrir. Nós temos autoridade para declarar vida aonde não há vida. Nós temos autoridade, queridos, para trazer fogo. Fogo aqui simboliza juízo. Água simboliza bênção. Está nas nossas mãos a autoridade para abençoar e para trazer o juízo, para chegarmos diante dos nossos governantes e dizer: chega! Dizer diante dos partidos brasileiros: não vai ser mais do jeito de vocês. Dizer diante do judiciário brasileiro: chega de corrupção. Dizer diante dos governantes: não vai ser como você está dizendo que será. Chegar diante da presidente da nossa república e dizer: existe Deus na nação brasileira, existe um povo que adora esse Deus verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Enquanto estamos aqui adorando e cultuando o nosso Deus, estão aí confabulando, conversando, montando as estratégias. Quem vai governar aqui, quem vai governar ali, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Estão fatiando a nossa nação, estão contando-nos como se fôssemos gado para sermos conduzidos para o abatedouro do idealismo dos partidos. Estão levando-nos para a escassez, corrupção desmedidas,
Queridos, um estádio projetado para alguns milhões e simplesmente gastam o dobro e ninguém fala nada. Sabe de uma coisa? Eu não sei quanto a você. Deus tem colocado uma ira santa no meu espírito. Eu vou dizer, Deus, manda fogo. Deus, precisamos do teu juízo sobre a terra. Senhor, precisamos do teu juízo, Senhor, em alguns governantes. Senhor, mesmo que eles sejam eleitos, eles não tomarão posse. Deus, o Senhor é o Deus que responde por fogo. O Senhor é o Deus justo. O Senhor é o Deus veraz. O Senhor é o Deus reto. Nós cremos, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo. Mas o texto sagrado diz que além do juízo, eu e você temos autoridade para trazermos o quê? A chuva. A chuva. Aonde não há paz, semearmos a paz. Aonde há escassez, nós trazermos abundância, fartura. Olha 1 Reis 18:43. 18:43. Vá, ele disse para o moço, e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele, 7 vezes Elias mandou. Volta para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Ele está lá em cima do Monte Carmelo. E quando você olha nessa direção do Monte Carmelo, está lá o mar Mediterrâneo. Na direção do mar Mediterrâneo. 3 anos e meio sem chover, sem uma gota de água. Ele olha na banda do mar, pode deixar lá. Então Elias me disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Aleluia. Perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias diz, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. 45. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro. Aleluia, 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 aleluia. Se você esquecer de tudo o que eu falei até agora, eu não fico bravo com você. Mas você não pode esquecer disso agora. Queridos, olha como a Bíblia é fantástica, magnífica, extraordinária. Olha uma coisa. Ele encheu o altar de água. Encheu aquele rego, aquela vala de água. Veio fogo do céu. Quando você coloca fogo na água, o que a água faz? Ela ferve. Quando a água ferve, o que a água faz? Ela evapora. Lembra? Ele ofertou aquilo que era mais escasso, que era mais caro, que era mais precioso. Ele ofertou água no altar. Aquela água em forma de vapor, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí o moço diz, eu vejo uma nuvem. Eu vejo uma nuvem. Do tamanho da mão de um homem, pequenininha. Era só 12 jarros de água, não era muita água para formar uma grande nuvem. Queridos, aquela nuvem foi formada ali no altar. De honra, de glória, de exaltação. O que eu quero dizer é, existe alguma aridez em alguma área da sua vida. A nuvem começa a se formar ali no altar. No altar. De repente você está derramando no altar o seu coração, a sua alma, a sua lágrima.
De repente você está derramando ali no altar a sua necessidade. De repente você está doando a sua escassez, a sua maior necessidade. Mas saiba de uma coisa: quando você se derrama como oferta de libação diante do altar do Senhor, você vai olhar para o céu, você vai levantar a sua cabeça, e alguém vai dizer a você, alguém dirá a você: eu estou vendo uma nuvem, ela é pequenininha, ela não é tão significante, ela é do tamanho da mão de um homem. E você vai dizer aos governantes: preparem-se, eu vejo sim algo sendo formado, eu vejo o som do avivamento na nação brasileira, eu vejo a chuva chegando, a chuva que traz a justiça, que traz alegria. Meu irmão, minha irmã, eu vejo sobre a sua casa uma nuvem se formando, eu vejo sobre a sua empresa uma nuvem se formando. A escassez tem que bater em retirada, a aridez tem que ser vencida. Algo da parte de Deus está vindo sobre a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Oh, bababa, chicata, bababa, aleluia, 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 aleluia. Veja isto, veja isto. Chegou um momento, na hora de oferecer o sacrifício. Veja comigo, por gentileza, Marcos, capítulo 15, versículo 25. Era 9 horas da manhã. Era 9 horas da manhã. Quando colocaram a mão do meu Senhor naquela cruz. Quando penduraram naquela cruz, 9 horas da manhã. Olha o que diz o versículo 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Quando foi que o profeta Elias começou a restaurar o altar? Era meio-dia. Que os profetas de Baal clamaram da manhã até o meio-dia e não obtiveram resposta. Ao meio-dia ele restaurou o altar. Às 3 horas da tarde o altar estava restaurado. Às 3 horas da tarde vem a chuva. Queridos, às 3 horas da tarde, o meu Senhor, o seu Senhor, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Às 3 horas da tarde, no mesmo instante que o fogo descia, na mesma hora, no mesmo horário que o fogo desceu sobre o altar de Elias, consumindo o holocausto e formando a nuvem para trazer abundante chuva, no mesmo horário o meu Senhor Jesus foi pendurado naquela rude cruz. Talvez você não esteja entendendo ainda. Eu estou entendendo. Eu estou dizendo que o sacrifício, muito melhor do que o sangue de bodes, de animais, de ovelhas, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, foi pendurado naquela cruz. E quando ele está ali, o texto sagrado diz que o véu do templo rasgou. O texto sagrado diz que ele abriu um novo e vivo caminho com seu próprio sangue. O texto sagrado diz que agora eu e você temos acesso à presença de Deus. Queridos, essa nuvem do tamanho da mão de um homem, simbolizando a própria mão do Senhor Jesus, que foi furada, atravessada, cravada naquela cruz. Esta nuvem que traz abundância, esta mão que traz abundância, esta mão que traz a chuva, esta mão que restaura, esta mão que declara: o deserto irá florescer. É esta mão. Neste mesmo horário, Deus responde com fogo, fazendo o juízo cair sobre o seu próprio filho, matando-o na cruz. Mas nesse mesmo instante, Ele traz a chuva, Ele traz a salvação,
Ele traz a esperança. Aleluia. 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 Louvado seja o Senhor. Oh Espírito Santo. Aleluia. 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 Esconder, habitar, apresentar. Por alguns anos, nós ficamos escondidos. Por alguns anos, nós habitamos nessa cidade. E hoje, o Espírito Santo está dizendo ao Ministério da Comunhão Cristã: apresenta-te. Apresenta-te. Vá diante de Acabe. Vá diante dos governantes. Vá diante dos presidentes. Vá diante das autoridades. E Deus concede a mim e a você, Deus concede a esta igreja, Deus concede a este ministério poder e autoridade para trazermos fogo e para trazermos chuva. Querido, eu não sei se você está percebendo, você está vivendo um momento profético, você está vivendo um momento histórico, você está vivendo um momento ímpar na sua vida, na trajetória espiritual da sua vida. Deus está nos levando para essa terceira estação, Deus está nos levando para esse terceiro momento, Deus está nos levando para esse terceiro tempo, e nós temos da parte de Deus a autoridade para dizer às autoridades: chega de corrupção, chega de violência, chega de engano, chega de maldade, chega, porque o juízo de Deus, o fogo de Deus está descendo agora, e aqueles que não se colocarem em retidão diante de Deus, eles não subsistirão, eles não subsistirão. Este ano Deus abre os céus e responde por fogo, porque só o Senhor é Deus. Esta nação verá este ano ainda, até dezembro deste ano, aqueles que não querem se posicionar em retidão, em temor, em culto, em reverência diante de Deus. Estas pessoas não viverão, estas pessoas não viverão, estas pessoas não viverão até o próximo ano. Você ouvirá pela televisão, você ouvirá pelas revistas, você lerá pela internet: governador tal morreu no acidente, deputado tal morreu em outro acidente, senador tal está com câncer. Você verá até o final deste ano Deus liberando o fogo do céu, porque nós estamos entrando nessa terceira estação, e essa terceira estação Deus dá autoridade a mim e a você, como igreja, como povo de Deus, para trazer o juízo de Deus sobre essa nação, sobre aqueles que não querem reverenciar, temer, adorar e cultuar o único e verdadeiro Deus. Se for possível, levante a sua mão. Levante a sua mão aos céus. Neste dia, neste tempo, neste dia, nesta estação, Deus está dando autoridade às tuas mãos para trazer chuva. Para trazer chuva. Você entrará em casas, em lares onde existe deserto, onde existe escassez, onde existe falência, onde existe morte, e você levantará as mãos para os céus e você profetizará: eu ouço o ruído de abundante chuva sobre esta casa, eu ouço o ruído de abundante chuva sobre esta casa. E você vai profetizar sobre a vida daquele homem, sobre a vida daquela mulher, sobre a vida daqueles filhos, e a chuva virá, a fartura chegará, a colheita acontecerá. Você chegará numa empresa e você ouvirá do empresário: está difícil, está pesado, eu não estou conseguindo. E você levantará suas mãos para os céus
e você dirá: eu ouço o ruído de abundante chuva, porque a mão do meu Redentor já se levantou sobre a terra. Eu ouço o ruído de abundante chuva nessa empresa, eu ouço o ruído de abundante chuva nesta empresa, nesta casa, neste lugar, nesse trabalho, nessa indústria, e os céus de pronto vão enegrecer, e o vento do Espírito soprará naquele lugar, e aquilo que era seco agora vai ficar verde, vai ficar cheio de vida, vai ficar cheio de flores, vai ficar cheio de frutos, porque você tem autoridade para dizer: vai chover. Você tem autoridade para dizer: vai chover. Eu ouço o ruído de abundante chuva no ministério dos jovens, eu ouço o ruído de abundante chuva no ministério de ensino, eu ouço o ruído de abundante chuva no ministério pastoral, eu ouço o ruído de abundante chuva no ministério apostólico, eu ouço o ruído de abundante chuva no ministério de evangelização. Prepara-te, igreja, prepara-te, igreja. Esse espaço é pequeno, esse espaço é pequeno, esse espaço é pequeno. As multidões, as multidões, as multidões, as multidões estão vindo. Elas querem beber da água. Vinde, bebei, vinde, comei, sem dinheiro, porque o preço já foi pago, o preço já foi pago. É um novo tempo, é um novo tempo na sua vida, é um novo tempo no seu ministério, é um novo tempo na sua casa. Ora bababá, xandaná, otolocô, ei ararabá, soricondarabá, arabá, oh sotorocondarababá, ei arabá, sotorocô. Sim. Se for possível, segure a mão da pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz que ele colocou as 12 pedras juntas, símbolo de unidade, símbolo de unidade, símbolo de unidade, símbolo de unidade. Aquela nuvem fala da mão do nosso Senhor, que não está encolhida. Pelo contrário, Ele estende a sua mão de poder para abençoar, para abençoar. Se você puder levantar a mão do seu irmão. Jesus, meu Senhor Jesus, meu Senhor Jesus, meu Senhor Jesus. Aquela mão, Jesus, aquela nuvem que levantou da banda do mar, faça descer essa nuvem, Jesus. Faça descer essa nuvem, Jesus, sobre estas mãos, sobre a mão do meu irmão, da minha irmã. Que ele sinta agora, Jesus, essa nuvem molhando, umedecendo, molhando essa mão. Deus, porque onde meu irmão ou minha irmã colocar a sua mão, haverá um antes e um depois. Porque essa nuvem mudou a história daquela nação. Esta mão, essa nuvem mudou a história daquela nação. Está aí, meu irmão, sobre a sua mão, pela fé, creia, diga: toca, Senhor, a minha mão, umedeça a minha mão, molha, Senhor, a minha mão, encharca, Senhor, a minha mão. Deus, eu recebo o teu novo, eu recebo o teu novo, eu recebo do Senhor. Receba, meu irmão, receba, meu irmão, receba, meu irmão, em nome de Jesus. Mais da sua glória, mais do seu poder, mais do seu rio, mais do seu favor, mais, Senhor, nessas mãos. É tempo, Senhor, mais nessas mãos, mais nessas mãos, mais nessas mãos, mais, ah, Senhor, faça descer essa nuvem. Oh Deus, faça descer essa nuvem. Oh Deus, faça descer essa nuvem. Faça descer essa nuvem. Faça descer essa nuvem. Faça descer essa nuvem.
Faça descer essa nuvem. Faça descer essa nuvem. Faça, Senhor, 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 faça, Senhor, faça, Senhor. É um tempo de autoridade. Oh, Deus. É um tempo de glória. Oh, Deus. É um tempo novo. É um tempo novo. É um tempo novo. Aí está, Senhor. 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 Aí está, Senhor, o seu toque. Aí está, Senhor. Aí está o Senhor. Aí está, Senhor. Mais. Oh, Espírito de Deus. Aí está, Senhor. Aí está, Senhor. Aí está, Senhor. Aí está, Senhor. Diga, Senhor, com grande mulher. Sim, Senhor. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Exaltado seja o digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Sim. Grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu. Diga a ele, diga a ele. Algo está acontecendo, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo na sua vida. Mais. Algo está acontecendo na sua vida. Mais. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu.